Eu queria compartilhar com vocês uma situação de uma palavra que não existe, desinversão de valores. Embora essa palavra não exista no vocabulário brasileiro, ela tem um forte significado na minha vida, pois há mais ou menos 35 anos atrás, eu e a minha esposa decidimos entregar as nossas vidas para missões mundiais. Foi em Santo André, na 13ª convenção missionária da igreja que nós frequentávamos na época, a primeira igreja batista de Santo André, que na época era a direção do nosso saudoso, amado, querido pastor Edson Queiroz, homem de Deus, um grande missionário. Nós ficamos impactados naquela convenção e desejosos de entregar a vida ali ao Senhor no campo missionário para servir o Senhor. Entretanto, o nosso pastor sempre pregava: nós não vamos enviar um missionário para o campo se ele primeiro não mostrar testemunho aqui na nossa cidade, aqui em Santo André, se não der fruto aqui, conforme Atos 1:8, que fala: Jerusalém, semeis minha testemunha em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Quer dizer, começa assim em casa. Então, outra decisão. Vamos primeiro então servir a Deus aqui para mostrar que nós estamos preparados para ir. Fomos até o pastor, reclamar que a nossa cidade, que era em São Bernardo do Campo, uma cidade vizinha, não tinha congregação, para que nós pudéssemos então mostrar nosso trabalho. Aquela igreja que nós frequentávamos ali, a primeira de Santo André, era uma igreja muito grande, e até hoje, na época tinha 2.000 membros, era muito competida por missionários, era muito competida por estudantes de teologia e gente que queria trabalhar, então tinha pouca possibilidade de a gente mostrar um trabalho à frente de uma liderança. Mas o pastor Edson lançou um desafio para nós. Por que vocês não vão na cidade de vocês, irmãos, e começam uma igreja lá? Eu olhei para a Sônia, ficamos assim, começar uma igreja. Mas decidimos, vamos fazer isso daí, vamos começar uma igreja. Começamos uma igreja e deu certo, começamos ali evangelizando, falando do amor de Deus, pregando, e aí começou a acontecer curas, milagres, chamávamos as pessoas para assistir o filme Jesus, falávamos das 4 leis espirituais, e a igreja então cresceu rapidamente. De repente, cresceu tanto que eu me vi num laço que muitos pastores caem. É o laço que eu sempre preguei como pastor, que a gente não pode cair. De primeiro você ser pastor da sua casa, ser pastor que é da sua primeira igreja, que é a sua casa, para só então depois você ser pastor de outras igrejas qualquer. Tá entendendo? Então o que aconteceu? Eu comecei então a falar: tenho que cuidar primeiro da minha casa. Eu estava gastando o meu tempo mais com a igreja, mais com o meu trabalho, mais com todas as coisas do que com a minha própria família, e que terminou indo para o final da fila. Então foi a partir dessa decisão que eu vi que eu estava caindo nesse laço, que eu falei: vou orar por 30 dias e fazer um propósito com Deus. Se Deus me quisesse ali como pastor 100% do meu tempo, Ele ia me mostrar uma coisa de uma maneira. Então o que eu ia fazer? Eu fecharia minha marcenaria, venderia ali meu negócio e ia ficar 100% pastor. Se mostrasse o contrário, eu entregaria a igreja, a mãe, para um outro pastor, ali a liderança da nossa igreja, e ia tocar minha marcenaria. E a resposta então veio, e surpreendeu a mim e a muitas pessoas, que algumas pessoas não acreditaram. Deus me queria naquele momento que eu estivesse cuidando do meu negócio, que eu estivesse cuidando da minha marcenaria, que também gerava emprego, que também gerava renda, que também ajudava pessoas, que abençoava as pessoas através dos móveis, das coisas que nós fazíamos. Então eu informei a igreja que eu ia deixar ali o cargo daquela liderança. O pessoal ficou assim também, até quase que não acreditando. Logo veio um novo pastor, enviaram lá um seminarista, ele assumiu e continuou tocando a igreja ali. Mas foi por essa louca decisão e através do meu trabalho que do nada, começando ali, aumentando o meu trabalho, eu me tornei um empresário na indústria moveleira. E se tornou um negócio próspero. Eu trabalhei ali por poucos anos, e já me encontrava num auge de sucesso naquela marcenaria. Cresceu muito, chegamos a ter, começamos com 1, 2, 3, 4, 5, chegamos a ter 40 funcionários. Tudo marceneiro de bancada, trabalhando. Eu era o fundador, proprietário da Marcenaria Afinidades, por isso o nome Afinidades hoje. Que com certeza foi o veículo que Deus usou para abençoar a nossa vida, para nos prosperar, para abençoar a minha família, para dar o pão para a gente. Só que quando eu percebi ali envolvido em tanto trabalho, eu estava já envolvido numa outra armadilha que o sistema pega muitas pessoas, muitos empresários. A gente trabalha tanto para oferecer um conforto para a família que termina dando mais atenção para o trabalho do que para a própria família, deixando a família de lado. Esse é um grande laço
da vida, na vida das pessoas. A inversão de valores era tanto que minha família ficou lá no final da fila, nas prioridades. Tinha que dar tempo para os funcionários, tinha que entregar móveis, e a gente queria fazer mais, aí veio a ganância, porque você quer ganhar mais, quer conquistar mais, quer ampliar mais, e nunca você termina. Né? Você está sempre se superando financeiramente, cada vez assim, levava mais envolvimento, mais tempo seu com o trabalho. Horas e horas, além dos períodos de finais de semana, que às vezes ficava de feriado trabalhando, às vezes ficava fora do horário que deveria ir para casa. Bom, era exatamente assim que eu me encontrava nesse momento. Aí veio a pergunta: o que significa um valor para a nossa sociedade? O que é impressionante é que o que eu falei aqui é uma coisa que muitos pais de famílias fazem. Eles deixam ali a sua família para trabalhar, para dar o melhor conforto, e termina deixando sua família mesmo para sempre. Se torna escravo do trabalho, escravo do dinheiro, e até que o cara fica velho dentro daquela empresa, e a empresa e o negócio deixa ele rico, mas roubou todo o tempo da vida dele. Né? Saiu para trabalhar para abençoar a família e deixou a família por causa do trabalho. O cara morre velho lá no trabalho dele, os filhos nem sabem quem é ele. O tempo que poderia e deveria gastar com a família, a pessoa gasta toda com o trabalho. E a família, ao invés de ver o pai em casa, fica vendo o quê? Televisão, joguinhos, outros entretenimentos, sai sem o pai, no final de semana o pai está cansado, tem mais algum trabalho, ou leva trabalho para casa, é aquele estresse, né, gente? Então, antes o cara é senhor do seu tempo, senhor do seu dinheiro, senhor de tudo, mas depois de um tempo, se você se entregar a esse sistema, você se torna escravo do seu dinheiro, do seu negócio. O dinheiro domina a sua vida, porque ele vai corroendo, acabando com o seu tempo, e você fica escravo do seu negócio e a sua família não é abençoada. Nunca a pessoa se farta, nunca há um basta. Igual os políticos que roubam lá, eles roubam, nunca param. Eles ficam ali o resto da vida, destrói a estrutura familiar deles. O que a pessoa vai fazer numa condição dessa? Como é que fica a família, como é que fica a pessoa, a mente, com os valores invertidos, né? Que isso vai passando a vida do cara ali, ele nem percebe. Até que um dia Deus fez eu ver isso daí. Deus fez eu perceber o meu erro e meus valores estavam invertidos, por isso que eu falei que é desinverter. Aí foi então que eu decidi desinverter os valores da minha vida. Junto com a minha esposa, conversamos, vamos vender a empresa, colocamos à venda, começamos a orar com propósito, pedindo direção de Deus. Assim nós poderíamos procurar um local mais tranquilo para a gente poder morar, viver, e aí começamos a viajar, a conhecer alguns lugares, além de sobrar mais tempo para a gente também, né? Para a gente se dedicar um ao outro, caso a gente não precisasse dedicar-se tanto ao trabalho. Pronto, agora a confusão estava armada, porque toda vez que você decide alguma coisa, algo bom, aí se forma uma batalha na sua vida, na vida das pessoas. Talvez seja algum tipo de imposto espiritual que você tem que pagar para a coisa acontecer. E assim foram 3 anos que nada acontecia, ninguém vinha nem olhar o nosso negócio. Eu orava constantemente, pedia para Deus, ligava nas imobiliárias. Sabe o que os corretores falavam? Olha, nunca vi ninguém vender marcenaria. A pessoa monta na casa dele, mas se eu conhecer alguém, um dia eu vou conhecer a sua empresa. Nem iam sequer fazer uma visita para conhecer, para ver se o negócio era bom ou não. Eles falavam para mim que a marcenaria era um negócio invendável. Que motivação de venda que eles me passaram, hein? Que motivação. Eu e minha esposa minha esposa falou assim para mim várias vezes, vamos fechar. E eu falava, não amor, nós vamos vender. Nós temos um negócio verdadeiro. Até que numa noite de sexta-feira, em janeiro do ano 2000, nós decidimos pedir uma pizza. E toda sexta-feira eu pedi uma pizza, chamava uma família. Mas chamei um casal de amigos que pertenciam ao grupo de intercessão da nossa igreja. Nesse tempo eu estava na igreja ACD, ali em Diadema. E chamamos esse casal para compartilhar o pão ali. Era o Ayrton e a Lila, um casal maravilhoso, que hoje estão no ministério. No final da noite, antes deles irem embora, eu falei, irmão, vocês não poderiam orar? Eu sei que vocês oram lá, vocês são líderes da intercessão. A intercessão ora pelos membros da igreja, ora pelos ministérios, mas eu estou no limite. Eu queria que vocês orassem para que Deus me ajudasse a vender a marcenaria. Então ele orou e falou assim, Deus, teu servo, Edson, está pedindo essa bênção. Dê a ele logo, Senhor, quanto antes,
Porque para o Senhor um dia como 1000 anos são como 1000 dias, como um dia, mas ele é um cara que, quanto tempo que ele tem de vida? Quando o Senhor pode dar isso para ele desfrutar? Então, tem misericórdia, ajuda ele. E de que adianta o Senhor dar isso para ele quando ele estiver velho? Terminou aquela oração, ele foi embora. Incrível, a coisa funcionou. No dia seguinte, sábado, eu não ia trabalhar de sábado, né? Mas havia um casal que nunca havia passado pela frente daquela marcenaria. Estava passando, caminhando naquele dia, viram a loja, entraram lá para fazer um orçamento de uma cozinha. Vamos fazer um orçamento da cozinha aqui, amor. E olhando ali os armários planejados, né? O meu showroom. Enquanto o vendedor atendia a mulher desse casal, o marido, olhando aquilo lá, virou para o vendedor meu e perguntou assim: ô Márcio, o nome do vendedor era Márcio, será que o dono dessa marcenaria aqui, dessa empresa, não venderia ela para nós, não? 30 dias se passaram. Depois esse homem comprou minha marcenaria. Olha que interessante. Esse homem foi lá, ele se ofereceu para comprar minha marcenaria. Um outro dia eu conto o testemunho de como que foi. Mas eu entendi que Deus então confirmou a minha decisão de desinverter ali os valores. Eu entendi que Deus ali mostrou que ele tinha uma coisa nova para a gente, uma nova cidade, que é a cidade que nós moramos hoje, Peruíbe. Antes que termine esse ano, agora, vou falar para você 2022, amanhã nós vamos votar, eu quero informar os seus familiares, eu quero que você informe os seus familiares, que você quando sentar à mesa, pede para todo mundo desligar o celular, pede para conversar sobre como estão indo os valores, se tem valores errados na vida de vocês, converse sobre desinverter, ou você e a sua esposa só. Comunique-se. Como que vocês podem melhorar o relacionamento uns com os outros? A melhor coisa que eu fiz foi tomar essa decisão de ganhar menos dinheiro e dar mais tempo para minha esposa, mais tempo para os meus filhos. Eu e minha esposa hoje, assim, somos que nem um em carne, estamos sempre juntos ali, trabalhando, né? Toda hora nós estamos fazendo alguma coisa juntos, mas nós estamos juntos. Nós somos um casais que já estamos há 43 anos juntos já, tá entendendo? Isso daí, com certeza, foi com base numa decisão, porque se eu continuasse trabalhando, certamente a gente esfriaria o nosso relacionamento, a gente cairia na armadilha do sistema, eu estaria talvez rico, milionário hoje, mas talvez a minha esposa não estaria mais comigo, talvez os meus filhos já não queriam nem ver mais a minha cara, né? Então vamos tomar cuidado, gente, vamos pedir a Deus que nos dirija, que nos proteja e que nos livre do mal. Vamos estar vigilantes, porque todo dia tem uma armadilha para destruir a sua vida. Então, se há um valor errado, invertido, vamos desinverter, tá bom? Deus abençoe.